Olá, meus amigos e amigas do canal Nacionalismo Progressista. Meu nome é Gabriel Pablo e hoje eu vou abordar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção na primeira parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Coisas que eu notei e anotei e gostaria de debater aqui rapidamente com vocês, porque são questões muito engraçadas que aconteciam antigamente. Algumas delas ainda acontecem hoje, né? Questões engraçadas e questões não tão engraçadas assim, né? O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele narra a história de um funcionário público que é nacionalista, apaixonado pelo Brasil e muito ingênuo e idealista. É muito interessante a trajetória de Policarpo Quaresma, né? Então, essas questões, elas perpassam pelo personagem principal, mas elas estão numa trama, digamos assim, de segundo plano dentro do arcabouço do livro. E eu queria falar sobre o casamento da Ismênia. Ismênia é uma jovem de classe média, ali filha de uma família de militares, né? Ela vem de uma família de militares, mora no bairro de São Cristóvão, ali vizinha de Policarpo Quaresma, e ela é prometida em casamento para um estudante de odontologia. Ela consegue esse casamento, só que é muito interessante que ela não sentia paixão, amor, nada com esse futuro marido, né? Com, no caso, o noivo dela. Ela só estava feliz porque ele ia casar, tinha muito medo de ficar pra titia, que era como falavam na época, mas na própria festa de noivado dela, ela era a pessoa mais abatida e mais triste da festa, né? Isso é muito engraçado, de como a gente consegue ver como que era o papel da mulher ali na Primeira República, né? E como isso era alarmante, né? A questão do casamento, muito triste isso. A segunda coisa que eu notei, que é muito interessante, é o violão. Policarpo Quaresma, um nacionalista ácido, sonhador, um nacionalista vibrante, ele acha que o violão é sim o instrumento brasileiro, o instrumento que tem a cara e o cheiro e o som do Brasil. E no caso ele tem aulas de violão com Ricardo Coração dos Outros. Esse é o nome do personagem, que é o professor de violão de Policarpo Quaresma. Ricardo Coração dos Outros é um homem que faz muito sucesso no subúrbio, tocando a sua viola, tocando o seu violão, porque na época o violão não era bem visto pela classe dominante. Tocar violão, ensinar violão não era bem visto pela classe dominante, pelas classes mais abastadas da sociedade. Então é interessante como essas coisas mudam, né? Muito rapidamente. Isso na Primeira República. Na Segunda República, tocar violão era algo muito bonito. A classe média, as classes altas, elas se apropriaram disso. E na Primeira República era algo horrível, algo péssimo. Você não era bom você ser visto com tocadores de violão, com músicos, com seresteiros, não era legal. E o Policarpo Quaresma foi vítima desse preconceito porque andava com o Ricardo Coração dos Outros. Os livros era uma questão muito engraçada, né? Engraçada e triste, né? Da época, que tinha um preconceito que você, não sendo doutor, não sendo formado em nada, você não poderia ler livros. Se você lesse livros sem nenhuma formação acadêmica, você era um traste, um pulha. Não era muito bem visto você, não sendo formado, andar com livros, ter a sua biblioteca. O Policarpo Quaresma, ele sofre muito preconceito por conta disso. Acadêmicos que estão ali à volta de Policarpo acabam levando Policarpo para um lado de vexatório, para um lado de ironizar, né,
o Policarpo, porque ele não era formado, ele não tinha um saber acadêmico, mas mesmo assim ele gostava de ler, e ele era um erudito. Ele era um erudito, principalmente nas questões que abordam o Brasil, ele sabia tudo de Brasil, e por isso tinha a sua própria biblioteca. E é interessante que na primeira parte do livro, o Lima Barreto ele coloca o Policarpo tentando dar essa identidade nacional cultural. É muito legal isso, por isso ele aborda a questão do violão, a questão dos livros, ele fala dessa cultura do casamento, né, da época, muito legal. E a língua tupi. Por ser uma questão cultural, a questão central que perpassa essa primeira parte do livro, a grande trama dessa primeira parte do livro é a língua tupi. O Policarpo Quaresma ele tenta colocar a língua tupi como a língua principal do Brasil. Ele fala que o português é muito bonito, mas o português é uma língua que veio de fora. É uma língua que foi colocada nesse solo e a gente começou a reproduzir. Não é a língua da grande mãe Brasil, do grande solo do Brasil. Então ele acha que a língua que devemos falar é o tupi e acaba acontecendo uma série de coisas, né, que inclusive o levam para um manicômio, né, para uma casa de loucos. O Policarpo Quaresma ele vai para uma casa de loucos, né, durante uma parte do livro, né, e é por conta dessa questão de querer colocar o tupi como a língua brasileira, a língua do Brasil, né. E aí é interessante também que isso dialoga um pouco com a vida do autor, né? Porque o autor, o pai do Lima Barreto, foi parar num sanatório, o Lima Barreto também foi parar num sanatório, numa casa de loucos, e o personagem central de Triste Fim de Policarpo Quaresma vai parar num sanatório por conta disso, que acham que ele está louco querendo colocar o tupi como língua do Brasil. Muito obrigado, em breve teremos mais vídeos, deixe o like, se inscreva no canal, muito obrigado.